Pronto. Apareceu para o senhor que está gravando já, não é? Sim, aparece. Pronto, ótimo. Então eu vou começar com a introdução que eu fiz aqui e aí a gente passa para as perguntas. Boa tarde, Hugo Salomão. Gostaria de agradecer a participação e a disponibilidade do senhor para essa entrevista. E o IDEF, ele é uma sigla para Internacionalização Descentralizada em Foco. Ele é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e ele é coordenado pela professora doutora Liliana Ramalho Froio. Ele funciona como um observatório da cooperação internacional descentralizada, também chamada de paradiplomacia, no Brasil e no mundo. Alguns dos nossos objetivos são mapear essas ações de cooperação internacional descentralizada, promover o diálogo e a cooperação entre os gestores, políticos, docentes e discentes universitários, divulgar boas práticas e experiências exitosas no âmbito da cooperação internacional e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas locais e para o desenvolvimento econômico sustentável de cidades e estados brasileiros. Portanto, como eu já falei ao senhor, eu gostaria de dizer que a gente está aberto a divulgar as ações da Prefeitura de BH, assim que o senhor já falou que vai botar no main list, mas qualquer ação ou documento que o senhor quiser compartilhar, estamos abertos a receber. Hoje nós iremos entrevistar Hugo Salomão França, diretor de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte e também ex-assessor internacional do governo de Minas Gerais. Nosso interesse na entrevista é sobre a produção do repositório de recomendações e boas práticas internacionais em resposta à Covid-19, construído pela Diretoria de Relações Internacionais de Belo Horizonte, que já conta com 8 edições e traduções em inglês, espanhol e francês. A Prefeitura de Belo Horizonte, que é a terceira maior metrópole brasileira e sétima da América Latina, com o objetivo de subsidiar a administração municipal para a gestão de enfrentamento ao Covid-19, já produziu 8 desses repositórios, trazendo as principais diretrizes e recomendações de organizações internacionais especializadas, bem como experiências e referências de governos de todo o mundo. O documento apresenta ações, projetos, programas e políticas que podem ser apropriados e adaptados para a realidade local nas áreas de ações e serviços públicos, assistência social, comunicação, cultura, turismo, economia, educação, mobilidade e saúde, além de avaliações qualitativas sobre as medidas apresentadas. Assim, com interesse em compreender melhor como funcionou a construção desse repositório e seus resultados, o IDEF preparou algumas perguntas para o senhor. O senhor já teve acesso, certo? Exato, sim. E podemos começar a primeira pergunta? Claro. Bom, antes de começar pela pergunta, na verdade, gostaria de agradecer enfim, toda a equipe do IDEF, no seu nome, Matheus e, enfim, os respectivos responsáveis, professores, coordenadores das relações internacionais e Universidade Federal da Paraíba como um todo. Satisfação muito grande participar dessa entrevista com vocês. Fiquei muito satisfeito quando soube que vocês, enfim, chegaram a receber o nosso documento e esse documento tem sido uma referência para outros governos e outras instituições. Então, é um prazer muito grande participar dessa reunião e contem conosco para o que for necessário. Estamos abertos para compartilhar ideias, informações e construir junto essas agendas que são muito importantes, principalmente nesse momento de crise. Sim, muito obrigado, Hugo. O prazer é todo nosso. Então vamos à primeira pergunta. No final de março de 2020, a Diretoria de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte publicou um material virtual intitulado Repositório de Recomendações e Boas Práticas Internacionais. Você poderia nos contar como surgiu essa ideia e como ocorreu a elaboração desse material? Sim, como surgiu a ideia é até um pouco curioso. Eu estava na fila para fazer exame de coronavírus, porque eu era um potencial suspeito. Eu tinha, nas noites anteriores, na semana anterior, a semana do dia 18, do dia 17 de março, eu havia jantado com um vereador, ao lado de um vereador de Belo Horizonte, em um jantar oferecido pela Embaixada dos Estados Unidos, com alguns representantes do governo americano aqui, e poucos dias depois esse vereador foi confirmado com coronavírus. Então, no dia 17, eu fui para o centro especializado do Covid, aqui em Belo Horizonte, da prefeitura. Enfim, foi um processo bastante demorado, porque a demanda já era muito grande, enfim, demanda grande, e os protocolos são rigorosos, e, enfim, passei
basicamente um dia nesse centro especializado de coronavírus, e foi onde eu tive a ideia, basicamente de nos inserir nesse processo. Eu pensei, precisamos desempenhar um papel e necessariamente as relações internacionais como uma ferramenta, instrumento-chave de desenvolvimento e transversal para qualquer cenário, seja ele positivo ou negativo, seja para uma resposta à crise ou para perspectivas de desenvolvimento. Pensei que deveríamos fazer, a princípio, que seria um mapeamento de como países, pelo menos os países mais afetados, estão lidando com a situação, para que a gente pudesse subsidiar os nossos gestores municipais nas suas respectivas tomadas de decisão. Nesse momento, salvo engano, isso foi uma semana, na semana seguinte, a indicação da OMS de que a coronavírus havia se tornado uma pandemia global e, enfim, e logo na semana seguinte, foi justamente também a semana onde a prefeitura encerrou suas atividades presenciais, pelo menos as atividades presenciais das gerais, enfim, tirando segurança, saúde, etc. E aí, nesse sentido, lá de dentro do hospital, eu já passei mensagem para minha equipe falando, pessoal, vamos direcionar os nossos esforços para fazer uma pesquisa de iniciativas ao redor do mundo. E aí começou esse trabalho foi ganhando corpo, foi ganhando forma, desde a primeira edição, que foi, enfim, no começo a gente estava soltando uma edição a cada 2, 3 dias, porque de fato era algo muito novo, apesar da novidade, assim, era algo novo, em grande medida não se tem uma orientação geral sobre como agir nas respectivas áreas de gestão ou áreas de trabalho, e muitas vezes, e aí na administração pública é um caso sério, mas de maneira geral, é difícil, por um lado, se ter acesso a informações aprofundadas de qualidade em português, que é muito, de maneira geral, são os documentos de trabalho e que a grande maioria da administração pública vai conseguir acessar, e, por outro lado, sem ter um mecanismo de conseguir acessar essas informações de forma muito clara, porque requer pesquisa, muitas vezes essa pesquisa é em outra língua, e aquele momento, a meados de março, o foco ainda estava a China se transferindo um pouco para a Europa, e a gente tinha um cenário muito mais limitado. Os primeiros casos de coronavírus no Brasil estavam sendo registrados, assim, principalmente em São Paulo. Em Belo Horizonte a gente tinha pouquíssimos casos, nem uma morte. Mas, enfim, aí a gente viu que a gente, obviamente, precisaria e poderia cumprir um papel-chave nesse sentido. Então, desde essa semana, do dia 18 de março, iniciamos esse processo de coleta de dados, informações, notícias e políticas em todos os continentes. Então, hoje, não sei se eu já entro nos detalhes específicos do repositório, mas hoje a gente já está com mais de 150 países mapeados, salvo engano, 156 países, e mais de 1.300 iniciativas mapeadas também. Então, é um número bastante significativo e, como você mencionou a princípio, dividido em eixos que vão desde saúde, educação, a mobilidade, desenvolvimento econômico, ações e serviços públicos, e etc., assistência social. Então, isso tem... a ideia, para não avançar muito e não fugir da pergunta, a ideia surgiu nesse contexto como oportunidade também de posicionar as relações internacionais como, de fato, um mecanismo transformador e de impacto em uma administração municipal. E aí falando das relações internacionais, subnacionais, de modo geral, porque ainda hoje, e isso é preciso ser compreendido, existe uma grande dificuldade, talvez a maior dificuldade das relações internacionais subnacionais seja a compreensão
compreensão do seu valor, do papel, de qual a necessidade de se ter uma área internacional em um governo local. E aí eu te trago um dado até em grande medida assustador. Se a gente pega as áreas internacionais, seja ela uma secretaria, uma diretoria, uma assessoria, na última gestão, na última administração municipal, nos últimos 4 anos, no Brasil como um todo, logo depois da mudança de administração, houve uma redução de 80% do número de estruturas internacionais em governos subnacionais no Brasil. 80%, é muito. Obviamente que em alguma medida isso foi retomado, mas hoje, em média, a gente tem metade das estruturas internacionais do que a gente tinha 4 anos atrás, no Brasil como um todo. Então, as relações internacionais, e principalmente participando dos movimentos de redes, como o Projeto Alas e outros, discutia-se em algum momento sobre a irreversível internacionalização de governos locais. Mas, em alguma medida, isso hoje a gente observa que, principalmente também com uma escalada de discursos mais nacionalistas, de fechamento e etc., que as relações internacionais subnacionais não estão tão bem consolidadas assim, e essa foi uma oportunidade onde a gente identificou que poderia, enfim, tanto eu quanto a equipe de Relações Internacionais de Belo Horizonte, que é uma equipe muito competente, identificamos que a gente poderia aproveitar para posicionar o nosso trabalho e também contribuir de forma ampla e transversal com todas as áreas e todos os setores da prefeitura, inclusive, enfim, para tomada de decisão, para subsidiar projetos, políticas, etc., inclusive como uma referência para o prefeito. Entendi. Parabéns pela iniciativa. Obrigado pelos dados também. Essa informação que você deu sobre os governos subnacionais não tinha conhecimento e realmente é um dado bem assustador. E até porque, geralmente, as áreas de raças internacionais são consideradas não prioritárias, né? Então, sempre que ou o orçamento baixa um pouco, uma das áreas que sempre sai perdendo é a de RI, nos governos locais. Quando não desaparece, exato. É difícil. Passando para a segunda pergunta, que resultados essa publicação trouxe para a Prefeitura até o momento? E tem ocorrido parcerias ou um diálogo ativo com entidades estrangeiras no combate à Covid-19? Bom, a gente não tem mensurado exatamente o impacto na tomada de decisão, mas um indicador positivo é que via de regra, esses documentos, e aí, eu falo disso na sequência, mas esses documentos eles são encaminhados aos gestores principais, aos secretários, aos subsecretários, gabinete do prefeito, gabinete do vice-prefeito, muitos, enfim, agradecendo e indicando que o documento foi útil para tomada de decisão e etc., mas muitos deles nos demandando novas procuras, novas iniciativas, mecanismos, o que tem sido feito em determinada área. Por exemplo, enterros, velórios. A nossa Fundação Municipal de Parques perguntou, enfim, pediu para a gente fazer uma pesquisa específica sobre como as partes do mundo mais afetadas estavam lidando com a situação. Então, existe uma demanda contínua da estrutura municipal sobre o que o mundo tem feito em relação a isso, e isso é muito positivo, porque mostra, e a gente consegue inserir a ideia da importância de se ter uma interlocução internacional significativa, robusta, para que a gente possa atender essas demandas, esses gargalos e conseguir solucionar, em grande medida, problemas da cidade. Mas várias das medidas que foram trazidas no repositório foram implementadas. Enfim, por exemplo, vou trazer um exemplo, a implantação de barreiras sanitárias na prefeitura, na cidade, nas principais vias de acesso dos outros municípios da região metropolitana. Isso foi uma medida que foi apresentada no nosso repositório
e algumas semanas depois essa barreira sanitária foi implementada para entrada e saída de veículos. Então, enfim, a gente consegue identificar que a pesquisa que está sendo entregue a esses gestores, ela está sendo apropriada e está sendo, em alguma medida, implementada também para, enfim, se ter os melhores resultados ou conseguir, enfim, políticas mais eficientes, atendendo melhor a população. E em relação às parcerias internacionais, sim, Belo Horizonte participa de diversas redes internacionais, como Projeto Alas, Mercocidades, Metrópolis, CGLU, ICLEI, Cidades Educadoras, Cidades Criativas da Unesco, Fab City, Cities for Forests. Então, enfim, são cerca de 15 redes internacionais que Belo Horizonte faz parte, e desde o princípio houve uma mobilização, uma indicação de que, bom, da nossa parte, de que estávamos fazendo esse trabalho, mas que era necessário ou seria desejável que tivéssemos um trabalho em rede que pudesse facilitar a troca de informações ou a gestão de informações, a realização de atividades, e algumas medidas foram construídas como desdobramento disso. Uma dessas iniciativas é a Cities for Global Health. Não sei se vocês já acessaram. Não tenho conhecimento. Posso até te encaminhar o link aqui. É uma plataforma que foi criada também a partir da nossa mobilização por meio de algumas redes, e essas redes são mencionadas lá, e onde elas fazem a compilação de iniciativas do mundo inteiro, em alguma medida como nosso repositório, mas sistematizadas em uma plataforma online. Te mando isso agora aqui na nossa conversa. Então, a gente tem trabalhado com outras instituições, com outros governos. Inclusive, existe um grupo dos interlocutores de relações internacionais de governos locais no Brasil. Então, enfim, a gente acredito que Belo Horizonte e São Paulo compartilharam as suas iniciativas basicamente juntos. A gente começou essa mobilização quase que concomitantemente. Então, a mesma pesquisa que a gente faz aqui, a gente compartilha com as outras cidades brasileiras, cidades de fora do país. E isso é uma proposta que, desde o início, desde a primeira edição, a gente tem focado, porque mais do que nunca é momento de mostrar o valor da cooperação e da solidariedade internacional. Então, uma vez que a gente desenvolveu esse trabalho profundo e robusto de pesquisa, não faz sentido que a gente fique com ele só para a gente, ou que ele seja uma referência ou possa contribuir só com a resposta à crise de Belo Horizonte. Então, a gente tem compartilhado isso com governos do Brasil como um todo, de forma geral, mas também traduzido todos esses documentos para inglês, espanhol e francês, para que isso possa contribuir com os nossos parceiros estratégicos, cidades irmãs, redes internacionais como um todo. Então, acredito que hoje talvez talvez algo próximo a 800, 1000 governos estejam recebendo esse nosso documento. Por exemplo, a rede 100 Resilient Cities, a iniciativa de cidades resilientes da Rockefeller Foundation. Eles compartilharam esses documentos com as 100 cidades deles no mundo inteiro, assim como também o ICLEI o fez, Mercocidades, redes, associações de municípios de outros países, como do Equador, indicaram que compartilharam isso com todos os seus membros. Enfim, a gente conseguiu ter um alcance bem significativo também com cidades europeias. Enfim, já dei entrevista para a deputação de Barcelona sobre esse documento. Eles também estão fazendo a divulgação do documento no site deles como uma referência internacional de boas práticas em resposta ao coronavírus. Enfim, então da solidariedade, da cooperação é chave nesse processo. Então,
tudo que a gente tem feito nas outras línguas para que a gente possa acessar a nossa região inteira, a América Latina, mas também parceiros na África, América do Norte, Europa e Ásia, enfim, todas as partes. Sim, não, com certeza. A gente percebe que realmente tem sido. As políticas estão passando pelo mundo inteiro. E nesse momento eu acho que fica mais importante ainda a presença de uma instituição de relações internacionais no governo local. Porque, por exemplo, você falou que dentro dessas redes você tem acesso a inúmeras políticas e oportunidades de cidades das maiores variedades que podem servir para o seu município ou para o seu estado, província. Exatamente. Inclusive, o senhor falou também sobre as barreiras sanitárias. É uma política que, inclusive, foi utilizada também em João Pessoa. Não sei se foi por causa do repositório, mas talvez pode ter sido. Interessante. Pois é, pois é. Foi uma das. É interessante a gente ver, enfim, a gente faz uma pesquisa, vê o que está acontecendo, coloca no documento, compartilha com os gestores, enfim, pode ser também, como não, mas via de regra os gestores e os técnicos estão atentos e estão acompanhando essas produções e a gente vê isso algumas semanas depois sendo implementado. Então, enfim, é um indicador interessante. Uhum. Passando para a próxima pergunta. O senhor trabalhou também como assessor internacional no governo de Minas Gerais. Como você poderia nos contar sobre essa experiência e como ela difere da atuação no âmbito municipal? Sim, bom, essa é uma pergunta interessante. Eu, na verdade, comecei minha carreira na prefeitura, ainda como estagiário da prefeitura, passei pelas Nações Unidas, das Nações Unidas para o governo do estado e agora voltando para o âmbito municipal. Então, é interessante a gente ter uma visão sistêmica aí nas Nações Unidas junto ao governo federal, então pelos 3 níveis de governo e agora voltando para o nível municipal. Pegando especificamente sobre essa diferença no governo do estado e na prefeitura, principalmente a escala. Então, enfim, trabalhar Minas Gerais é pensar um território que é maior do que a França, por exemplo, Uhum. com mais de 20 milhões de habitantes e que, enfim, poderia perfeitamente ser um país, como, enfim, inclusive é maior do que a grande maioria dos países. Então, a escala talvez seja uma questão chave. E aí, a gente trabalhando um estado como Minas Gerais, que em alguma medida pode ser considerado como uma síntese do Brasil, porque, enfim, faz fronteira com o Rio de Janeiro, experimenta as perspectivas de desenvolvimento ali da região, na região sul de Minas, mas também faz fronteira ali com São Paulo, tem uma agenda de agronegócio muito forte, principalmente no sul, enfim, Triângulo Mineiro, mas também tem um norte ainda pouco desenvolvido, com mazelas ainda como fome, miséria e pobreza, que necessitam uma atenção muito grande. Então, em alguma medida, a gente consegue, bom, em Minas Gerais, como uma assessoria de relações internacionais, ter acesso a realidades muito distintas e uma necessidade de se pensar políticas de forma abrangente para esse estado tão diverso, tão amplo e ainda pouco internacionalizado também, pegando a nossa pauta especificamente. Obviamente que se você fala Rio, se você fala São Paulo, em qualquer parte do mundo, enfim, essas regiões vão ser identificadas, mas Minas Gerais talvez menos, e o mesmo com Belo Horizonte. Então, um processo de posicionamento internacional é fundamental, o que não necessariamente o Rio de Janeiro precisa fazer, porque já é conhecido, reconhecido internacionalmente, mas é um estado com grandes potencialidades, com muitos desafios, e posicionar isso, conseguir identificar parceiros e atores que possam contribuir com esse processo é fundamental. Então, eu diria escala, por um lado,
e a necessidade de se conseguir não fazer uma política pública apenas para o centro administrativo do Estado, mas pensar nos seus territórios, enfim, e como que eu consigo levar a internacionalização para o norte de Minas, ou para o Triângulo, ou para o Sul, que tem agendas completamente distintas, mas pensar uma estratégia de posicionamento internacional, de internacionalização, de desenvolvimento, a partir das realidades locais. Então, você tem Minas Gerais, por exemplo, é o estado com maior número de patrimônios, patrimônios culturais da Unesco, são 4, salvo engano. Exatamente. Então, enfim, como que a gente consegue explorar isso? Como que os territórios conseguem se apropriar dos seus potenciais internacionais com um mecanismo de desenvolvimento, com um mecanismo de internacionalização? Norte de Minas tem a capital mundial da cachaça, mas ela não é conhecida no mundo como a capital mundial da cachaça. Então, a gente precisa fazer um trabalho para posicionar, enfim, por um lado, a bebida, que também tem tem um regionalismo, faz parte da nossa cultura, mas também conseguir desenvolver os territórios e construir melhores políticas públicas nesse sentido. Por outro lado, de maneira transversal também, facilitando o trabalho e potencializando as agendas das diversas outras secretarias, enfim, pensando na principal diferença, eu diria a escala de atuação. E aí, chegando na cidade, prefeito de Berlim, há alguns anos, em uma conferência internacional, falou que as cidades são sexy. Então, assim, trabalhar a cidade é muito interessante, assim, principalmente para quem ou trabalha Estado ou trabalha federado, enfim, país de maneira geral, é quase como um micro-território onde você tem capacidade de observar todas as nuances, tudo que está acontecendo, ou principalmente a maior parte dos resultados da sua política. Você tem uma sensibilidade maior sobre o que está acontecendo e você consegue sentir mais os resultados daquilo que é desenvolvido. Então, eu acho que a proximidade é um atrativo e algo que qualifica e facilita esse trabalho internacional, tanto que no governo do Estado, grande parte da nossa agenda era ficar rodando, então ir para Montes Claros, ir enfim, Montes Claros como o principal ponto para sair para o norte do Estado, então, assim, rodando as regiões, em alguma medida, que não se imaginava que essas agendas poderiam ser trabalhadas. Aqui, em escala municipal, a gente consegue implementar essas iniciativas de forma mais clara, mais facilitada, e consegue acompanhar os resultados do seu desenvolvimento com uma proximidade maior, o que é muito interessante. Então, é muito bom trabalhar município, enfim, é um desafio interessante, muito... Dá gosto de ver as agendas acontecendo, você consegue senti-las no seu entorno mais facilmente do que, no caso, no governo do Estado, onde muitas vezes elas estão pulverizadas no território, mas obviamente também com uma importância, um significado também muito importante. Bem mais palpável, né? Trabalhar com as cidades, eu acredito. Exatamente. Exato. Vamos passar para a quarta pergunta agora. Na sua opinião, qual a relevância de se ter um órgão específico dedicado às relações internacionais dentro da estrutura administrativa de um governo? Isso tem feito a diferença nesse momento durante a pandemia? Parece um pouco redundante, visto que o senhor já falou bastante como isso tem ajudado, mas se o senhor puder dissertar um pouco. Não, claro, sem dúvida. Primeiro ponto, a profissionalização. Enfim, o que ainda é uma dificuldade que passa por aquilo que eu mencionei sobre a compreensão do valor, do papel e da necessidade de se ter uma estrutura internacional. Então, eu diria que a maior dificuldade
de uma estrutura internacional subnacional é a compreensão, mas sem dúvida a profissionalização, enfim, um curso de relações internacionais, os internacionalistas se preparam e sabem quais são os atores, como funcionam os regimes, como se opera as organizações internacionais, você tem um conhecimento profundo sobre isso, história de maneira geral, e você tem uma capacidade analítica, interpretativa e de solução de problemas que é multissetorial, enfim, um curso de graduação em relações internacionais não forma especialistas, forma generalistas, especialistas no âmbito internacional, mas na perspectiva temática são generalistas sobre agenda econômica, sobre as ciências sociais, as ciências políticas, o direito, enfim, a economia. Então, a gente tem uma visão abrangente sobre regimes, sobre tratados, convenções. Por exemplo, hoje o mundo não pensa assim, não existe mais perspectiva de desenvolvimento que não seja um desenvolvimento sustentável. Então, é fundamental e, assim, pelo menos os gestores civilizados se deram conta de que pensar no meio ambiente não é uma opção, mas é uma necessidade. E, para isso, hoje você tem o Acordo de Paris, que é o acordo resultante da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP21, de 2015 em Paris, onde, inclusive, eu estive na conferência, que traz os principais princípios e diretrizes que governos, empresas, sociedade civil, academia e instituições devem seguir para se alcançar um desenvolvimento que seja sustentável, de fato, no seu sentido mais básico, de conseguir atender as demandas dessa geração sem comprometer o acesso às mesmas oportunidades ou serviços ou produtos das gerações futuras. Então, promovendo uma série de compromissos, as NDCs, os compromissos nacionalmente determinados, onde cada estado se compromete a implementar medidas que vão reduzir as emissões de gás de efeito estufa nos seus respectivos países. Então, existe um regime muito significativo de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de baixo carbono, inclusão por meio das agendas verdes, que aí a gente pensa na perspectiva da coleta seletiva, enfim, gestão de resíduos sólidos e aproveitamento energético. Então, assim, muitas vezes enfim, a pessoa que está trabalhando com uma agenda específica, por exemplo, com direitos humanos ou com meio ambiente, não sabe qual a origem daquela demanda ou daquela legislação ou daquela necessidade do serviço que ela está prestando ou da razão pela qual aquela ação está sendo implementada. Mas, na grande maioria das vezes, ela vem de um regime internacional, de um tratado, de uma convenção, como o Acordo de Paris, mas também como os ODS, como a nova agenda urbana, como o Marco de Sendai para redução de riscos de desastres, etc. Então, ter uma estrutura profissional que conheça, enfim, as relações internacionais ou como essas relações funcionam, como as estruturas estão organizadas, as agências, os regimes trabalham, é fundamental para que isso possa ser da melhor forma aproveitado por um município, porque junto com isso vem oportunidades. Então, na medida em que o sistema internacional traz essa série de princípios, diretrizes, convenções, para, em alguma medida, serem aplicados ou implementados nos municípios, ele também traz mecanismos de financiamento, ele também traz cooperação internacional, apoio ao desenvolvimento, e essas oportunidades, na grande maioria das vezes, são as mais valorizadas de maneira geral pelos gestores. Então, por exemplo, nesse momento agora,
a gente está participando de 2 chamadas internacionais, uma do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, de aproximadamente 8 milhões de reais, e uma outra da Comissão Europeia de 23 milhões de reais, de subvenções, enfim, são doações. Então, existem essas oportunidades que o município pode aproveitar e as 2 agendas estão relacionadas a coronavírus, enfrentamento a desastres, porque Belo Horizonte foi muito afetada no início do ano com chuvas, foram as maiores chuvas da nossa história, que destruiu grande parte da cidade. E aí, mais uma vez, a chuva desde o começo desse ano, que foi a maior chuva da história, ela está vinculada à mudança do clima, e quem gera a mudança do clima é o Acordo de Paris. Então, você cria vínculos sobre a chuva que está matando pessoas ao tratado internacional. Então, você consegue, muitas vezes, criar soluções ou trazer as melhores práticas políticas para que elas possam ser desenvolvidas no município, e tudo isso vem do contexto do ambiente internacional. E o grande benefício disso tudo, na grande maioria das vezes, é que as relações internacionais, elas permitem que a gente faça que a gente encurte caminhos. Então, por exemplo, a gente tem uma folha aqui que, enfim, alguém está nesse ponto já avançado, isso aqui um horizonte temporal, alguém já está bem avançado na estruturação de uma política pública, enquanto outra parte do mundo está, enfim, no seu início. Talvez esse processo todo tenha demorado 10 anos. Por meio da cooperação internacional você faz isso. Você junta uma ponta com a outra, e os 10 anos que essa pessoa ou esse gestor demoraria para chegar aqui, ele é resolvido por meio de uma cooperação internacional de 1 ano ou de 6 meses. Então, isso é muito bonito, isso é muito interessante, isso traz eficiência, isso traz ganho de escala, melhores políticas e, no final das contas, melhora a qualidade de vida do cidadão, que é o fim básico que as relações internacionais de um governo subnacional precisa se propor a fazer. Estava mutado. Com certeza. Passando agora para a última pergunta, que sugestões você daria aos assessores internacionais de outras prefeituras brasileiras nessa atual conjuntura que vivemos? Essa é uma pergunta que a gente tem se feito, enfim, até conversado com os gestores municipais de relações internacionais do Brasil, porque esse é um momento chave, esse é um momento eleitoral, enfim, aí não só para quem já trabalha nas relações internacionais de alguma maneira, mas para quem também não está, os internacionalistas, os analistas internacionais ainda em formação ou em outras áreas, é muito importante. Enfim, eu sou uma pessoa que acredita muito no poder e no papel da sociedade civil. Então, assim, em que medida que os nossos eleitos, enfim, e tudo depende de vontade política. Então, na medida que a gente tenha alguma vontade política em relação à agenda, essa agenda vai ser desenvolvida, seja ela em que área for. Então, a partir do momento que a gente consegue posicionar as relações internacionais como chave para o desenvolvimento, como um mecanismo fundamental para não só conseguir um desenvolvimento econômico, mas melhorar a qualidade de vida do cidadão, seja por meio, enfim, trazer alguns exemplos básicos, por exemplo, o SAMU. O SAMU é uma cooperação internacional apropriada do modelo francês, modelo de atendimento, sistema de atendimento de ambulâncias. Por outro lado, a gente tem uma estrutura de escolas aqui em Belo Horizonte, chamadas UMEIs, que foram premiadas mundialmente como um dos melhores sistemas municipais de escola do mundo, que é referência, etc., que assim, é o melhor ensino imaginável, uma estrutura fantástica, também desenvolvido por meio de cooperação internacional entre Belo Horizonte e uma cidade italiana. Então, assim, a gente consegue ter grandes políticas, enfim, a política de segurança alimentar de Belo Horizonte
muito internacionalizada, enfim, já foi referência para muitos países africanos, latino-americanos, etc. Então, conseguir apresentar esses ganhos esses ganhos de maneira geral que as relações internacionais pode proporcionar uma estrutura e cobrar também dos nossos representantes eleitos que se tenha uma estrutura internacional, se tenha uma estrutura internacional profissional com representantes. Então, nesse ponto, a academia é chave, assim, você ter um observatório, você ter uma diretoria de relações internacionais, um curso de relações internacionais, ou mesmo os estudantes organizados para fazer, de fato, uma pressão positiva, assim, uma cobrança sobre quais são as suas perspectivas. De maneira geral, nunca se vê qualquer perspectiva internacional num plano de governo municipal. É muito difícil isso, ou mesmo estadual, assim, é difícil se identificar essas variáveis. Então, justamente fazendo esse acompanhamento, fazendo essa cobrança positiva, para que cada vez mais isso seja identificado como um mecanismo de desenvolvimento, com potencial para que seu espaço consiga ser aproveitado e seja cada vez melhor ocupado e cada vez mais ampliado, porque hoje em dia ele infelizmente ainda é muito limitado. Uhum. Então, Hugo, muito obrigado. Gostaria de agradecer novamente pela sua participação e disponibilidade para essa entrevista. O senhor ofereceu informações muito interessantes sobre a prática das RI nos governos locais e também ajudou bastante a compreender melhor como funcionou o repositório, quais foram as inspirações dele, como a prefeitura de BH tá trabalhado junto com cidades do mundo inteiro no enfrentamento ao Covid. Foi realmente uma entrevista muito boa. Muito obrigado. Obrigado, E obrigado você, gostaria de falar mais alguma Matheus. coisa? Sim, obrigado você, Matheus. Agradecer os colegas, todo mundo da equipe do IDEF, das RI da Universidade Federal da Paraíba, enfim, a professora Liliana, que fez a interlocução, e todos os outros internacionalistas em formação e já formados. Enfim, é importante a gente estar cada vez mais conectado, e eu acho que isso é um desdobramento positivo também da pandemia. Facilitou um pouco a conexão entre pessoas de diversas partes, enfim, em alguma medida a gente sempre tinha uma dificuldade de conferências, etc. Eu acho que isso agora se mostrou mais fácil, mais viável. Então é importante que a gente esteja de fato conectado. Contem conosco em Belo Horizonte para o que for necessário. Foi um prazer muito grande participar dessa entrevista e fico à disposição para o que mais for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado novamente, então. Até mais. Obrigado. Eu vou desligar aqui a gravação agora. Ótimo.